Graça e paz, amados. Mais um vídeo aqui pelo canal Crescendo em Cristo, né? Esse vídeo aqui eu vou dar continuidade na playlist das alianças, né? Porque eu acabei fazendo uma cirurgia e fiquei alguns dias parado, sem poder pegar na continuação dessa playlist das alianças, né? Ontem acabei gravando um vídeo, porque eu já voltei ontem do hospital, mas aquele vídeo que eu gravei ontem foi para edificação da casa de Deus. E hoje esse vídeo é para a playlist das alianças. Eu estou trabalhando com essas duas playlists juntas, sabe? Para que possa ter conteúdo para os irmãos poderem crescendo em Cristo, né? Porque é o nome do canal, né? Crescendo em Cristo. E como que a gente vai crescer se nós não nos alimentarmos? Né? Pegou, né? Então é o seguinte, nós vimos a aliança edênica, a aliança de Adão, vimos a aliança primeiro nós vimos, na verdade, a aliança que é antes, a aliança que Deus fez consigo mesmo, né? Que é a aliança da fundação do mundo, né? Porque eu não posso cumprir uma aliança com você ou com qualquer pessoa se eu não for fiel comigo mesmo. Se não tiver esse acordo comigo mesmo, né? Então Deus, antes da fundação do mundo, ele já teve esse propósito no coração dele, né? E aí ele vem a criação, vem Adão, Deus faz uma aliança com Adão, a aliança falha, né? Deus recomeça a aliança com Noé. A aliança falha, essas duas alianças eram sobre as costas, sobre os ombros do homem, né? Porque era uma característica, né? Ela era uma aliança condicional, né? E logo depois disso, Deus recomeça com Noé. Então, recapitulando, Deus começou com Adão, terminou, não deu certo, começou com Noé, não deu certo, e agora ele começa com Abraão. E Abraão, ele vai continuar essa aliança. Aí Abraão vem, depois Abraão vai tendo Isaac, Jacó tem José, tem os seus 12 filhos lá, e tem José. José é cativo, vai cativo para o Egito. E detalhe, lá em Gênesis 12, na aliança de Abraão, a gente viu que Deus já tinha falado que o povo de Abraão, a semente de Abraão, a descendência de Abraão, ela já iria ficar cativa por 400 anos, né, 400 e poucos anos lá no Egito, 400 e poucos anos, né, ela ia ficar cativa. De antemão, Deus já avisou. E aqui então acontece o cativeiro, né? José vai para lá com o povo, tudo, e o faraó que conhecia eles, mas morre aquele faraó, vem um outro faraó que não conhecia o povo de Deus, não conhecia José e não estava nem aí, e ele vê que o povo está se multiplicando, e ele acaba baixando lá uma ordem, uma lei lá para que o povo seja escravo, ainda mais escravo ainda do que já estava. Foi tão grande o aperto sobre o povo que o povo começou a clamar a Deus. E quando o povo começou a clamar a Deus, Deus levantou um libertador. Né? Quando o povo estava lá e não clamava a Deus, estava tudo bem. Mas quando o povo começou a clamar a Deus, fala bem assim lá, é legal essa parte de entender. Aí Deus ouviu o seu clamor e desceu, né? Ouviu o seu clamor e levantou Moisés. Aí vem Moisés, né? Faz lá as maravilhas lá, né? E conduz o povo para fora do Egito, pelo deserto. Aí eles vão lá no deserto. E aí eles chegam no Monte Sinai, né? Depois de 50 dias eles chegam no Monte Sinai e ali é feita uma aliança. É sobre essa aliança que nós vamos pautar agora. Nós vamos conversar um pouco sobre essa aliança para a gente ficar inteirado sobre as condições dessa aliança e do que se trata essa aliança, como que é essa aliança. Claro que não totalmente, porque é um assunto extenso e a palavra do Senhor se renova, mas muita coisa a gente vai passar a conhecer para não ficar leigo no assunto, né? Também queria falar para vocês que, paralelo a isso, então esse estudo faz parte das alianças, é o aliancismo, né? E tem também o dispensacionalismo.
né, que é um assunto que caminha paralelo em relação a esse, né, porque lá na frente a gente vai ver que essas formas hermenêuticas de interpretação da Bíblia, elas vão ter algumas divergências, e é importante a gente saber sobre o aliancismo, e é importante a gente saber sobre o dispensacionalismo, para a gente definir onde que estão as diferenças e observarmos, segundo a palavra de Deus, qual é a mais correta, que nós podemos nos embasar, nos pautar, né? Porque vai haver divergência em relação a isso, lá na frente, nos métodos escatológicos e muitas outras coisas que tem em relação a isso, tá bom? Então isso vai, né? A gente precisa conhecer isso, e é muito importante conhecer isso. A gente conhece muita coisa da Escritura. Eu, particularmente, a forma que eu vou passar para vocês, que eu estou passando, eu tenho certeza absoluta que vocês vão sair de cada estudo edificadíssimos, sabe? Conhecendo muito mais do que você já conhece, e aquele gostinho de quero mais, sabe? E aquela sensação poxa, nossa, eu comi, me alimentei, tô forte, parece que tô crescendo, tô pronto para a batalha, tô pronto pro dia a dia, sabe? Tô crescendo, tá quase, daí vai chegando para a maioridade que a gente vai tocando as coisas, tá bom? Então vamos ver aí sobre essa questão da aliança com Israel, né? A aliança com Moisés lá, feita lá com Israel. Então, eles chegaram no Monte Sinai lá, e isso daqui está lá em Êxodo 24. Vamos ler para a gente poder contextualizar isso, sabe? Êxodo, capítulo 24, os irmãos podem pegar suas palavras lá ou ler depois no final do estudo, né? Êxodo, capítulo 24, vamos ler aqui vamos ler aqui do 4 em diante. Não dá para ler depois, mas vamos ler do 4 em diante. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma só voz, a uma voz, e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Segundo as 12 tribos de Israel. Então, perceba aqui que está envolvido as 12 tribos de Israel. Aqui, nesse momento, estão as 12 tribos. Lá na frente, vai se separar. Lá no tempo dos reis, lá, né, vai ficar 10 tribos separadas de 2 tribos. 10 tribos vai pertencer a Israel e 2 tribos vai ser Judá, né, que é Judá e Benjamim, com alguns levitas junto. Vai haver essa separação, mas aqui, quando está sendo feita essa aliança, estão as 10 tribos juntas. E perceba aqui no 4 que ele fala assim, ó: e Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, né? No 3 fala assim, ó: vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos, né? Então é importante a gente conhecer isso daí, que houve ali uma fala de Moisés, houve uma fala de Deus com o povo, né? Aqui eles falam assim, que todas as palavras que o Senhor tem falado faremos, né? Enviou certos mancebos dos filhos de Israel, os quais se ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor, sacrifícios pacíficos de bezerros. Antes vamos dar uma olhadinha aqui, porque a gente precisa linkar com outros textos da palavra do Senhor, para poder pegar um contexto maior, que ele fala, parte aqui em Êxodo 24, parte em Deuteronômio 5, né? Parte em Deuteronômio 9. Então a gente vai conseguindo, juntando esses textos, para a gente ter uma visão mais acurada do que está acontecendo aqui. Então vamos dar uma olhadinha lá, antes da gente continuar aqui, que a continuação aqui vai ser feita aliança. Eles vão partir o sacrifício, né? As metades, né? Como a gente tem aprendido. E Moisés vai salpicar o sangue, né? Ali fazendo o concerto com o povo, e vai se feita uma aliança de um casamento aqui. O povo vai casar com Deus aqui. Mas vamos ver, eles falaram aqui, faremos tudo o que o Senhor falou, né? Vamos ver lá em Deuteronômio 5,
Deuteronômio 5. Vai falar sobre isso. Só deixa eu marcar aqui para mim não me perder aqui na minha Bíblia, senão depois eu tenho que ficar procurando, eu acabo onerando os irmãos aí no tempo. Então, Deuteronômio 5 fala assim: chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendei-vos, aí aprendê-lo-eis e guardá-lo-eis para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe, né? Não com nossos pais fez o Senhor este concerto, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos, né? Não com os nossos pais, por quê? Porque a galera que saiu lá do Egito para ir para a Terra Prometida, a galera não chegou lá, né? Então, tá havendo aqui uma nova geração. E aqui ele vai falar assim, ó, no 4, cara a cara o Senhor falou conosco no monte no meio do fogo. Cara a cara o Senhor falou conosco no meio do fogo. É importante guardar isso, essa palavra aí, esse entendimento. Então Deus falou com eles cara a cara, não é? Naquele tempo eu estava em pé. Esse aqui não é pertinente. Vamos ver mais aqui no 5. O que foi que o Senhor falou com eles cara a cara? Né? Qual que foi? O que foi? Que depois lá Moisés vai escrever lá, né? Então vamos ver. Aqui no 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor está falando com eles cara a cara, né? Não terás outros deuses diante de mim. Ele vai citando ali os mandamentos. Chega no 21, depois no 18 ele vai falar aí, não adulterarás, no 19 não furtarás, 20 não dirás falso testemunho, no 21 e não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o teu campo, o teu servo, e né, os 10 mandamentos ele vai falando aqui. Quando ele termina no 22 ali ele fala assim, estas palavras falou o Senhor à vossa congregação, no monte do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Olha, guarda isso aqui, nada acrescentou. Então o Senhor veio, falou essas palavras que a gente leu aqui, eu não li todas elas, mas os irmãos podem ler lá, Deuteronômio 5, do 6 em diante, que são os mandamentos lá, e nada acrescentou, eles não acrescentou mais nada, a condição do contrato, da aliança, era essa, ponto, que eles tinham que cumprir, e nada acrescentou, né? Só que Deus, ele sabia, na sua presciência, que o povo não tinha um coração apto para receber essas leis, essa palavra. Porque o desejo de Deus, e isso a gente percebe lá na Nova Aliança, que é que essas leis elas viessem parar no coração do povo e na sua mente, né? Porque lá em Jeremias 31, lá em Hebreus 8, se não me engano, ele vai falar da Nova Aliança, ele vai falar assim, que essa é o novo concerto, nova aliança que eu faço com vocês, né? Colocarei a minha lei no seu coração e nas suas mentes colocarei meu entendimento ali, tanto ali dessa maneira, né? Vamos ver lá, irmão, senão vai ficar meio confuso. Hebreus 10, aqui ó, Hebreus 10, 16. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seu entendimento. Em seu entendimento, acrescentei, jamais me lembrarei dos seus pecados, tal. Essa lei, o autor de Hebreus aqui, ele pega de Jeremias 31. Ele pega essas leis aqui, de Jeremias 31, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Jeremias 31... Jeremias 31 fala assim, ó, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, nos dias que eu tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram meu concerto, né? Ele vai falar, mas esse é o concerto que farei
que farei com eles, com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, que é o que está lá em Hebreus, né? Então, só que aqui, onde nós estamos vendo aqui em Deuteronômio, em Êxodo, aqui, na primeira aliança, a lei não veio parar no coração e nem na cabeça, porque Deus conhecia o coração do povo, e está demonstrado que Deus já conhecia aqui, no próprio Deuteronômio, capítulo 5, versículo 27, vamos ver o que fala aqui, ó. Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e ouvireis e o faremos. Assim falou o povo, né? No 28, ouvindo, pois, do Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi a voz das palavras desse povo, que te disseram, em tudo falaram eles bem. Mas quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem fosseis, para que bem fosses a eles e a seus filhos para sempre. Deus está falando assim, quem dera que eles tivessem tal coração de guardar o meu mandamento, de guardar a minha lei. Deus sabia, conhecia o coração do povo. Deus sabia que o povo tinha um coração obstinado, né? Deixa eu ver aqui. Então tá. E daí ele fala assim, continua falando assim, vai, diz-lhes, tomai-vos as vossas tendas, tornai-vos as vossas tendas, porém tu está comigo, aqui no 30, no 33 ele fala assim, andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Andareis em tudo para quê? Para que vivais. Então, então foi colocado os termos do concerto, e eles teriam que, essa parte dos termos foi o Senhor que deu, e a parte do povo seria andar nesses termos do concerto, para que eles pudessem o quê? Viver. Se eles não andassem nesses termos do concerto, o que aconteceria? Eles morreriam. O oposto da vida é a morte. Você lembra no começo do estudo que a gente estudou sobre... Quem não está entendendo, é importante voltar no começo dessa playlist das alianças e pegar desde o começo. Vai aprender lá que as alianças eram cortadas dos animais, colocado uma metade para um lado, outra metade para o outro lado, e essa picada do sangue, e as pessoas que iam fazer aliança passavam no meio daquelas metades e do sangue, falando, ó, se você fizer isso, você vai ser abençoado, mas se você não fizer, você vai morrer com esses animais aqui, ó, e o sangue dos animais que está derramado aqui vai ser o teu sangue derramado aqui, né? Então aqui o Senhor está falando, se vocês fizerem, viva, para que vivais. Então quando a gente não tem esses conhecimentos, essas coisas, a gente passa por cima disso aqui, a gente não entende a gravidade do que está sendo falado aqui, e a importância, não é algo assim, se você fizer tudo bem, se não fizer tudo bem também, não, é algo importante que está acontecendo aqui, né? Mas vamos voltar lá para Êxodo 24, né, para a gente ver a continuação de como vai ser feita a aliança. Êxodo 24. Então, Êxodo 24, ele vai falar assim... Nossa, deve só pegar aqui. E Jorge? Êxodo 24. Então daí a gente foi lá ver o que era que tinha sido falado, né? Cara a cara. Daí no 5, e enviou certos mancebos, Êxodo 24, 5. Enviou certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios. Olha o que eu falei. Holocaustos e sacrifícios. Os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios, e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerro. E Moisés tomou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado, faremos, e obedeceremos. Então o Senhor, ele leu o livro do concerto, e daí tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos, né? Eles falaram ali, obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo.
o povo e disse, eis aqui o sangue do concerto, que o Senhor tem feito convosco, né? Sobre todas essas palavras. Então Deus fez o quê? Um concerto com o povo sobre todas essas palavras, né? Um concerto. Concerto é o quê? Uma aliança, né? Ou um casamento. Como que a gente pode ter um pouquinho mais de certeza que foi um casamento que aconteceu aqui, pastor Jorge? Vamos ver? Então aqui a gente tem um texto que fala que o que aconteceu aqui. Vamos pegar Jeremias 31, 32. Quer ver aqui, ó? Jeremias 31, 32. Cheguei. 31. Deixa eu chegar aqui. 31, 31. Eis que vem dias, diz o Senhor. Esse texto que é o texto da nova aliança, né? E que vai ser o novo concerto, porque aquele concerto lá não deu certo, eles falharam. No 32. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor, né? Eles invalidaram o concerto, mesmo Deus tendo casado com eles, desposado eles, mesmo Deus tendo casado com eles, eles invalidaram o concerto, né? Então Deus está falando aqui, vou fazer um outro concerto, não conforme aquele concerto, porque eles invalidaram aquele concerto, né? E então tá. Eu não quero deixar muito grande esse vídeo aqui, mas vou aprofundar um pouquinho mais em relação a isso aqui. Vamos pegar aqui também Deuteronômio 9, 6. Porque lá no Deuteronômio 5 a gente viu que ele falou que Deus falou cara a cara com eles, Deuteronômio 9, 6. Mas o que acontece então? Aí eles estão lá no pé do Monte Sinai, deixa eu ler novamente aqui em Êxodo para vocês verem o que vai acontecer aqui. Então, Êxodo 24, no 9, ali é feito o concerto, o casamento, né, que nós lemos. No 9 fala assim, e subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel. E viram a Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra e safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os seus escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeram e beberam. Então a galera sobe ali, é uma núpcias ali, uma ceia ali, né? Come e bebe ali, né? E Deus não estendeu a mão sobre eles, estendeu a mão, não destruiu eles, né? Deus foi favorável a eles ali, né? E eles comeram e beberam, né? E aí tem um mistério, depois a gente vai ver esse mistério. Oi, filho, tudo bem? Deixa o pai fazer aqui, tá bom? Deus abençoe. Então, daí o que acontece? Sabendo que eles subiram, feito o casamento, eles subiram, tudo, né? A gente sabe o que aconteceu lá, porque eu creio que a maioria sabe, né? Fecha o portão pro pai lá, filho, por favor. Daí o que acontece? Ele pegou um vento forte hoje aqui que tá voando todos os meus papéis. Daí, então, vamos fazer o seguinte, aqui em Êxodo, em Deuteronômio 9, o povo, Moisés está lá em cima, daí Deus vai falar com ele, olha aqui, Deuteronômio 9, 11. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do concerto, e o Senhor me disse, levanta-te e desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se tem corrompido. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado, imagem de fundição para si fizeram. Falou-me mais o Senhor, dizendo, atentei para este povo, e eis que ele é povo obstinado. É um povo obstinado, um povo de coração obstinado, a lei não parou no coração, a lei, né, o povo obstinado, e daí Deus se enfureceu muito. Deus falou assim, deixa-me que eu os destrua, deixe-me que eu os destrua, e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Deus poderia fazer isso? Claro que poderia. Foi feito um concerto, e quem falhasse o concerto, a pena para o concerto era o quê? Era a morte.
Então Deus poderia fazer isso, Deus falou, eu vou destruir esse povo. Mas Moisés, valente, se colocou na posição aqui, daí ele fala assim, ó. Então virei-me e desci do monte, e o monte ardia em fogo, e as duas tábuas do concerto estavam em ambas as minhas mãos, né? Daí no 16, eu olhei e eis que haveis pecado contra o Senhor, vosso Deus, vós tinhas feito um bezerro de fundição, cedo vos desviaste do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei duas tábuas, peguei das duas tábuas e as arrojei de ambas as minhas mãos e as quebrei aos vossos olhos, e me lancei perante o Senhor, como dantes, 40 dias e 40 noites. Moisés foi lá, se prostrou diante do Senhor, intercedendo, não comi pão e não bebi água por causa de todo o vosso pecado, que havíeis pecado, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira, porque temi por causa da ira do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós, para vos destruir, porém ainda por desta vez o Senhor me ouviu. Né? E daí o que acontece? Imagina a tristeza no coração de Deus, né? Porque é um relacionamento, é um casamento aqui. Você que está me ouvindo, eu não sei se já é casado ou não, mas se for casado, imagina o seu cônjuge te trair vergonhosamente, não ter, não fazer jus ao amor, à sua entrega para ele, né? É muito lindo esse romance do Senhor, que ele fala que é muito lindo e especial, e quanto mais a gente se aprofunda, mais apaixonado a gente fica e a gente percebe o grande amor do Senhor por nós. É maravilhoso, pessoal. É tremendo isso, que quando na continuação dos estudos que os irmãos foram conhecendo, quando ele tendo que dar a carta de divórcio, depois ele tendo que morrer. Meu Deus, irmãos, que amor que o Senhor tem. Mas daí aqui ele fala, então o Senhor queria destruir todo o povo e tal, Moisés vai interceder. Aqui no 27 ele fala assim, ó, lembra-te, no 26 ele fala assim, eu orei ao Senhor dizendo, Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança que resgatastes com a tua grandeza, que tirastes do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó, não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado. O que Moisés está fazendo aqui? Olha, Moisés é ligeiro, Moisés olha, um homem de Deus. Claro que é um homem de Deus, né? Mas o que ele está fazendo aqui? Ele sabe que por esse concerto o povo estava fulminado, ó, por esse concerto aqui. Mas ele joga, se lembra de Abraão, tinha um concerto lá atrás, Senhor. E naquele concerto lá, Abraão dormiu e é o Senhor que passou ali no meio das metades, Senhor. E Moisés vai intercedendo, daí Deus, puxa, é mesmo, sabe? Mas é claro que está escrito assim, Deus já sabia tudo isso, mas está escrito assim para a gente entender o mistério do amor e da grandiosidade do Senhor, né? Então lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, não atentes para a dureza desse povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tirasse não diga, porquanto o Senhor não pôde introduzir na terra de que ele tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para os matar no deserto, né? Daí vem falando ali. Eu não vou continuar mais essa aliança, irmãos, porque essa aliança de Moisés, eu vou precisar trabalhar com ela muito mais, porque vai ter que ter a transição das alianças. Esse vídeo já está com 28 minutos, eu vou finalizar ele por aqui para a gente dar uma continuidade dele na outra hora, que eu quero contextualizar agora, porque até ali, Deuteronômio 5, Êxodo 24, onde foi feita a aliança, então era só isso, nada mais acrescentou. Guarda essa palavra, Deus relatou ali os mandamentos e nada mais acrescentou, e Deus poderia destruir o povo, porque falhou, mas Deus foi o quê? Propício ao povo, trazendo uma nova maneira do povo conseguir obter vida,
ele foi propício, ele entrou com o tabernáculo, onde tinha a mesa dos pães do testemunho, que ele queria as 12 tribos ali, sentadas ali, com os 12 pães. Existia o propiciatório, olha a palavra propiciatório, onde o sangue ali, tinha a arca da aliança, as tábuas da lei, a vara de Arão, o maná escondido, e em cima, aquela tampa da arca da aliança era o propiciatório, onde ia o sangue do cordeiro, que era sacrificado, e os anjos e os querubins estavam em cima, os querubins de juízo estavam em cima. Então, antes deles verem o descumprimento da lei, eles enxergavam o sangue do Senhor, e havia propiciação para o povo. E aí entrou as obras da lei, para que fosse como aio para guiar o povo até a vinda de Cristo, do qual nós vamos falar um pouquinho mais nas próximas aulas. E é importante a gente entender essa diferenciação, que desse episódio da lei dos 10 mandamentos, da quebra dessa lei, entrando o propiciatório, já é outra coisa, já é obras da lei. E é disso que Paulo, no Novo Testamento, fala, que muitas cartas no Novo Testamento falam. E quando a gente não conhece as obras da lei, as obras da fé, que é já a parte de Abraão, a gente mistura tudo e não sabe o que faz, a gente não conhece. E é importante a gente saber dessas coisas, senão não tem como a gente fazer, porque, ó, pegar um simples texto aqui, ó, em Romanos 7, ó. Olha aqui que Paulo fala em Romanos 7, aqui, ó. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei. Como é que você vai ler Romanos 7, o livro de Romanos, as outras coisas, se você não sabe nem a lei? Como que você vai entender as coisas? É claro que vai brotar heresia para tudo quanto é lado, meu irmão. Se você não conhece, se você não tem o discernimento de saber do que ele está falando, de obras da lei, obras da fé, salvação pela fé, a lei de Deus. Então a gente tem que ter o conhecimento, né? Eu estou dando um ralo para vocês aqui. Eu sei que com esse ralo vocês estão sendo edificados e vão ser muito mais ainda, mas nós vamos nos aprofundar muito mais para conhecermos muito mais, porque é importante a gente conhecer, porque isso faz parte. O Novo Testamento lá, ele é pautado na transição das alianças, e quando a gente não entende, a gente vai querer viver a aliança de Moisés lá. E não a nova aliança. E entre a aliança de Moisés para a nova aliança, há uma transição das alianças. As duas alianças vigoram junto por um tempo. E uma simbologia disso está na época de Davi, que é a próxima aliança que a gente vai ver. Nós estamos vendo agora a aliança de Moisés, de Israel, depois a aliança de Davi, que nós vamos ver. E na época de Davi tinha o quê? Aqui na época de Moisés foi criado o tabernáculo, agora vai entrar o tabernáculo, as obras da lei, tudo que serviam como propiciação para guiar o povo como aio até Cristo. E todas as simbologias das obras da lei nos mostram que Cristo, nos apontam para Cristo, nos levam até Cristo. E daí, na época de Davi, tinha o tabernáculo de Davi e o tabernáculo de Moisés. Então tinha dois tabernáculos vigorando ao mesmo tempo. E na nova aliança estava essa transição também de aliança. E para ter um discernimento sobre isso, levanta Tiago lá em Atos 15 e fala: espera aí, irmãos, porque deu um barulho sobre isso, né? Deu uma peleja entre os discípulos, entre os apóstolos, sobre essas questões, porque são questões profundas e importa conhecermos em profundidade para termos um conhecimento acurado das Escrituras e entendermos a grandiosidade do nosso Senhor. Tá bom? Eu vou finalizar essa aula aqui hoje, né? Agradeço a todos por terem me ouvido, peço que quem gostou, foi edificado um vídeo, coloca um joinha para que o vídeo chegue para mais gente, me segue no canal para receber os novos vídeos e ir acompanhando e ir crescendo em Cristo. Importa não sermos mais meninos, mas amadurecermos, tá bom? Então, se inscreve, compartilha e dá o joinha. Muito obrigado, até mais. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.